comunicação é a base da relação humana. Tudo o que fazemos tem como objetivo comunicar algo a alguém. Você já parou para pensar como evoluímos na maneira de nos comunicarmos? Há milhares de anos, o homem usava linguagens próprias para se comunicar. Os índios, por exemplo, usavam sinais de fumaça para enviar suas mensagens. Com o tempo, chegaram as cartas. Depois veio o telex, o rádio, o telefone, o fax. E então chegou a internet. A internet hoje faz parte de nossas vidas. É cada vez mais comum fazermos todo tipo de tarefa pela rede. Usamos a internet para ler notícias, assistir filmes, pagar contas, fazer ligações telefônicas e até mesmo compras. Tudo isso pode ser feito com um computador ligado à rede. São mais de 1 bilhão de pessoas conectadas apenas em países em desenvolvimento, como Brasil, Rússia e Índia. No Brasil, são 73 milhões de usuários e a rede gera muitos negócios. O comércio eletrônico no país movimentou 20 bilhões de reais em 2010. Hoje, cada vez mais, a internet é uma necessidade. Empresas precisam de um site, de mecanismos para interagir com seus clientes. E existe também muito trabalho a ser feito para que essa rede chegue até nós. Mas antes de conhecer mais sobre a internet, é preciso conhecer o hardware. Afinal, o que é um computador? Hardware é o nome dado ao conjunto de todos os componentes que formam um computador. Mouse, teclado e scanners são chamados de unidades de entrada de dados. O monitor é uma unidade de saída de dados. A peça mais conhecida de um computador, a CPU, é formada pela placa-mãe, placa de vídeo, processador e drivers de entrada e armazenamento de dados, como CD e DVD. Mas como fazer o computador atender aos nossos comandos? Quando apertamos a tecla Enter, estamos enviando uma mensagem ao nosso computador. Parece simples, não? Você já pensou como a máquina vai entender esse comando? No começo, programar um microprocessador para uma determinada tarefa não era uma das coisas mais fáceis. O programador não tinha opção. Estava preso à linguagem de máquina, que era a programação diretamente em binário ou em hexadecimal. Mas felizmente com o tempo surgiram linguagens diversas para facilitar este trabalho. Já falamos sobre a importância da comunicação. O homem também precisa se comunicar com o computador. Ao enviar informações à máquina, ele espera receber respostas adequadas. Para que isso seja possível, a lógica e as linguagens de programação são fundamentais. A linguagem de programação ela trabalha em cima de uma síntese, de uma ideia, né? A lógica ela pega o desejo do usuário, do cliente, né, e coloca de uma forma organizada e vamos por assim, ordenada, né, das instruções. São ferramentas para que os programadores possam escrever programas mais organizados. O programador necessita estudar a lógica de programação porque ela dá a completa organização de um programa. Você vai construir dentro de regras sintáticas e semânticas a melhor forma de se fazer um programa de computador. E isso é de fundamental importância, porque programas bem construídos são desenvolvidos através do quê? De um bom raciocínio lógico, ou seja, o entendimento da linguagem associado ao conhecimento da lógica de programação fará com que o programador tenha sucesso na hora de construir seus programas e suas aplicações. A lógica pode parecer algo difícil para muitos, mas ela é a responsável pela interação entre o homem e a máquina. A lógica matemática é usada para que os programadores criem uma sequência de passos a ser seguida com precisão. Com a linguagem de programação, é possível passar as instruções ao computador, apontando precisamente onde ele vai atuar, armazenar dados e quais ações deverão ser executadas. As linguagens de programação, elas têm regras, ou seja, elas têm limites para se construir os programas. Portanto, o que a lógica de programação auxilia? Na hora de se fazer o melhor programa dentro dos limites oferecidos por cada uma das linguagens de programação. Mas nada disso funcionaria em um computador sem algo bastante conhecido de todos nós, o sistema operacional.
Quem nunca ouviu falar de Windows ou Linux, por exemplo? O computador sem o sistema operacional, ele não executaria, né, não faria sua função e nós não sobreviveríamos, né, sem o sistema operacional. O sistema operacional é essencial para o funcionamento do computador. O computador sem o sistema operacional não seria possível, porque o sistema operacional é a interface entre a tua aplicação e o hardware. Ele gerencia, na verdade, o hardware através dos recursos que são requisitados a ele. Podemos dizer que ele seria como um gerente. Facilita a vida dos usuários e realiza tarefas como gerenciar a memória, administrar dados e acionar dispositivos. O sistema operacional é o conjunto de programas que gerencia todas as operações e funcionamento do hardware e software de um computador. O sistema operacional é um programa que faz com que o usuário possa interagir com o hardware, ou seja, com a máquina. Então, é um programa extremamente necessário quando a gente precisa utilizar todos os recursos de hardware, né, que estão disponíveis, ou seja, o próprio uso da placa-mãe pelo computador é feito também através do sistema operacional, recursos do processador e da memória também. Os sistemas como conhecemos hoje surgiram em 1969. A popularização dos computadores nas últimas décadas criou uma indústria voltada exclusivamente à produção de softwares. Atualmente, contamos com milhares de softwares aplicativos para a realização de tarefas como edição de texto e de planilhas, criação de vídeos, desenho e ilustração, animação, modelagem em 3D, criação de jogos e antivírus. Essa popularização dos micros nunca parou de crescer, gerou mais uma demanda. Vimos que existem linguagens e sistemas que possibilitam a comunicação entre o homem e a máquina, mas existe também a comunicação entre os computadores. A criação de redes e do que hoje conhecemos como internet passa pelos protocolos de comunicação. Eles servem como padrão que especifica os dados e regras seguidas em uma rede. Todos os dispositivos seguem as mesmas instruções, ou em outras palavras, falam a mesma língua. Uma rede de computadores, na verdade, é uma interligação entre computadores em vários setores ou mesmo numa sala. Para que isso aconteça, é fundamental que existam regras, ou sejam, protocolos, que propiciam essa comunicação entre os computadores. Mediante essas regras, é que a comunicação em computadores, é que uma rede de computadores se torna possível. Web e videoconferências, acesso à rede de telefone celular, impressoras, jogos pela internet. Nos dias atuais, todos estão conectados. O mundo evolui a cada dia e praticamente todas as empresas dependem das redes para suas estratégias de mercado e marketing. Conexão é a palavra do momento. Por isso, o estudo das redes de computadores é tão importante. Uma rede de computadores é um conjunto de 2 ou mais dispositivos que usam as mesmas regras para compartilharem dados e recursos. Elas contam com um complexo sistema de classificação e 2 tipos conhecidos de arquitetura. Dentro dos diversos tipos de redes, eu posso citar a rede wireless, tem a grande vantagem de não precisar de fios, né? Toda a transmissão de dados é feita através do ar. As redes óticas, que funcionam através do uso de fibras óticas, e as redes sobrepostas, né? Muito interessante para aplicações específicas, como VoIP e VPN. A internet está mudando a relação do homem e, principalmente, os negócios ao redor do mundo. Você viu que essa evolução das tecnologias está mudando a maneira de nos comunicarmos. Mais do que isso, está gerando milhares de oportunidades. Os conhecimentos adquiridos no curso técnico em informática para a internet são essenciais neste mundo onde a conexão é cada vez maior. Então, bons estudos!